Bom dia, gente! Bom dia, gente boa! Vamos chegando. Feliz segunda-feira aí para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um tempo de devocional, a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos numa jornada esse ano, uma jornada que começou durante o lockdown da pandemia, lá em março, onde nós embarcamos juntos todas as manhãs, de segunda a sexta, numa live estudando o nosso plano de leitura anual. Nós temos um plano de leitura na igreja que correu o ano todo, começou dia 1º de janeiro, mas que busca ler um capítulo da Bíblia por dia. Nós já estávamos lendo isso, mas começamos essa ideia da live em março, estamos aqui nós em novembro, já indo para o finzinho de novembro e continuamos nessa jornada. Bom demais ter você aqui comigo. Se você tem acompanhado desde o começo, alguns de vocês têm, vocês sabem o quanto a gente já viu, quanto a gente já aprendeu. Se você está chegando agora, fica com a gente. Temos muita coisa ainda para ver até o fim do ano aqui. Hoje nós estamos em Filemon, a carta de Paulo a Filemon. É uma carta extremamente interessante, parece até que o cara é um francês, né? Filemon, né? É uma carta de Paulo muito interessante, que com certeza vai falar muito ao nosso coração e tem algo para a nossa vida nesse dia de hoje. Então, espero que a tua semana esteja começando bem, que ela comece ainda melhor através desse nosso estudo. Quero lembrar a você que esse vídeo de hoje ele é previamente gravado, segundo a minha folga, então eu gravo ele previamente para poder estar aqui presente com vocês, para a gente poder continuar o nosso estudo, mas que eu não estou ao vivo agora, né, podendo interagir com vocês no chat. Mesmo que eu não possa, eu peço que você interaja no chat aí, coloque o seu bom dia, dá o seu alô, né, interaja aí com os seus irmãos, com as suas irmãs da fé, comente, cara, se tem algo que fala no teu coração, comente, pergunte, faça mesmo uma interação 100%, e amanhã, terça-feira, eu vou estar de volta ao vivo, nesse mesmo horário. Mas hoje, então, já quero aproveitar para dar um bom dia aí para todos vocês, né? Apesar de eu não poder ler os nomes de vocês, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz que você esteja aqui conosco, e um bom dia aí para você, tá bom? Nós vamos entrar, então, em Filemon, está lá no finzinho da sua Bíblia já, antes de Hebreus. Se você encontrar Hebreus, volta uma página, você vai encontrar ali Filemon, que é a carta de Paulo a um homem chamado Filemon, né? É uma carta extremamente curta, é a carta mais curta de Paulo, não tem nem divisão de capítulos, ela só tem versículos, porque é um capítulo só, é uma carta bem, bem curta. Aqui na minha página, na minha Bíblia, ela dá mais ou menos meia página da Bíblia, né? É uma carta muito curtinha, mas apesar de ser curta, não despreze a carta de Filemon, hein? Ela tem algumas verdades, algumas coisas aqui que são significativas e radicais que Paulo estava pregando, que Paulo estava pedindo, ou vai pedir aqui a Filemon que faça, que era algo que quebrava com a cultura da época, né? E algo que realmente foi radical. Sexta-feira nós vimos, né? Na carta de Paulo a Tito, no primeiro capítulo, que algumas coisas da cultura da época dos cretenses precisavam ser quebradas, que a cultura cristã ela entra na nossa cultura e ela muda algumas coisas. Da mesma forma, Paulo em Filemon vai pedir a Filemon que faça algo que é totalmente diferente da cultura da época, por causa de Cristo. E nós vamos ver como Paulo constrói isso, apesar de ser uma carta curta. Quando a gente entende o que estava acontecendo na carta de Paulo a Filemon, a gente vê, cara, a beleza e a maestria de Paulo na construção do argumento que ele faz para Filemon. Então, sem mais delongas, vamos entrar, né? Vamos olhar essa carta junto, vamos falar sobre o contexto dessa carta. Eu preciso passar um tempo explicando o que estava acontecendo na carta, antes da gente ler algumas partes dela, só para você poder pegar o fio da meada, você poder entender o que está acontecendo aqui, tá? Então vamos entender
um pouquinho daquilo que está acontecendo. Então, Paulo está ainda aprisionado, tá? Paulo está aprisionado em algum lugar. No versículo 1, isso fica claro, diz Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo. Então, Paulo e Timóteo estão juntos, Paulo está aprisionado, como muitas das suas cartas, né, foram escritas de dentro da prisão, e ele escreve a Filemon. Filemon era um homem muito rico. Isso já vai se tornar claro aqui. Muito rico, cidadão romano, que morava em Colossos. Lembra de Colossos, da carta de Paulo aos Colossenses, tá? Colossos é a cidade onde os colossenses moravam, né? Então, ele era um colossense e que provavelmente se converteu ao cristianismo via pregação de Paulo, ou via o ministério de Paulo, ou diretamente com Paulo, ou via o ministério que Paulo começou ali, a igreja que Paulo plantou ali. Lembra que Paulo viajava pela região ali, plantando igrejas, fortalecendo igrejas e assim por diante. E Filemon é um desses caras, cidadão romano, que se converte ao cristianismo, provavelmente via Paulo, pelo que Paulo escreve aqui na carta, provavelmente ele se converteu com a pregação de Paulo. E como as igrejas nessa época se encontravam em casas, nós falamos sobre isso na sexta-feira, falando sobre Tito, né? Que lá em Creta, Tito está em Creta e ele está visitando as igrejas que se espalhavam pela ilha de Creta e se encontravam nas casas. Prédio de igreja para o movimento cristão, seguidores de Jesus, só depois de 300 e poucos depois de Cristo, tá? Na história da igreja, só depois da conversão de Constantino que isso acontece, tá? Então, até então, cara, reunião era nas casas das pessoas. E aqui, né, em Colossos, então, existe uma reunião na casa de Filemon. Filemon era um cara bem de vida, era um cara rico, era um cara bem sucedido. Provavelmente a casa que ele tinha era uma casa bacana, que cabia muita gente, perfeita para ter um encontro de igreja. Então, esse encontro da igreja acontecia na casa de Filemon. Olha só, versículo 1. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro nas lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Ou seja, a igreja se reunia na casa de Filemon. É ali que as reuniões aconteciam, que as orações aconteciam, que as pregações aconteciam. E é ali, então, que Paulo, para esse grupo, então, que Paulo escreve, tá? Filemon é bem provável que se converte ao cristianismo, começa a ceder a sua casa ali para as reuniões, cresce na sua fé, é discipulado, é ensinado e assim por diante, e Filemon se torna meio que um líder dessa igreja que se encontrava na sua casa. Ele se torna um líder, como se fosse um presbítero, um pastor daquela igreja, que se encontrava ali na sua casa. Mas, aqui entra uma coisa bem controversa, mas que a gente precisa entender. Como a grande maioria, sim, eu diria realmente grande maioria, 99,9%, se não 100%, dos homens bem-sucedidos daquela época, Filemon tinha escravos. Filemon tinha escravos. Os homens bem-sucedidos daquela época, grande maioria tinha escravos, um número grande de escravos. Agora a gente precisa entender algumas coisas aqui. Não eram escravos como aconteceu na escravatura no Brasil. A modalidade da escravatura era um pouco diferente naquela época. Tinha vários tipos de escravos, tá? Não era um escravo que se ia lá para algum país no interior da África e se capturava e trazia a navio e forçava-se a trabalhar. Não era necessariamente esse tipo de escravo, mas algumas pessoas tinham dívidas. E para pagar essas dívidas, às vezes não conseguiam pagar, então eram funcionários escravos, né? Se vendiam para pagar a dívida. Tinha até alguns escravos que tem até uma provisão na Bíblia quanto a isso, de escravo que queria ficar vivendo com seu mestre, tinha um bom relacionamento com seu mestre, queria ficar vivendo com seu mestre, tinha todo um rito por trás disso para como um escravo se tornava, então, um residente permanente daquela casa. Não é a escravatura que você está pensando, ou que você
leu na sua aula de história, tá? É um pouco diferente. Ainda é escravatura, ainda infringe sobre a liberdade de pessoas e ainda dava ao dono do escravo direitos sobre o escravo. Então, ainda é errado, a gente entende isso hoje, que é errado e que isso é condenado. Inclusive, nós vamos ver o que Paulo vai pedir para Filemão fazer aqui, não é brincadeira, tá? Mas é importante que você saiba que Filemão tinha escravos. Escravos um pouco diferentes da escravatura do Brasil, não é exatamente na mesma modalidade, mas tinha escravos, entre eles um escravo chamado Onésimo. Onésimo é o cara que vai aparecer aqui na carta de Paulo a Filemão, tá? O que nós sabemos é que num certo dia, aparentemente Onésimo fez algo de errado como escravo de Filemão. Ele fez algo de errado. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi um furto, se foi uma quebra de confiança, alguma coisa aconteceu com Onésimo, escravo de Filemão. E Onésimo, cara, ele dá no pé, ele foge do seu senhor, talvez com medo do castigo que lhe caberia, e ele dá no pé, ele foge. E Filemão, obviamente, fica muito chateado com aquilo que aconteceu e com a fuga do seu escravo. E, de alguma forma, ele encontra Paulo. Onésimo talvez já era escravo de Filemão quando Filemão se converteu. Talvez Paulo foi algumas vezes à casa de Filemão e ali Onésimo talvez até serviu Paulo, conheceu Paulo, mas enfim, Onésimo parece ter conhecido Paulo e saber um pouco a respeito de Paulo. Provavelmente, sendo um escravo ali da casa, tinha conhecimento de Paulo, porque Filemão se converteu via Paulo e assim por diante. Então, ele encontra, de alguma forma, Paulo. Ele se converte debaixo do cuidado de Paulo, enquanto Paulo está na prisão. Então, ele foge de uma enroscada, não sei o que aconteceu, mas ele dá no pé, encontra Paulo, talvez vá até Paulo para pedir socorro, para pedir ajuda para Paulo, sabendo que Paulo tinha alguma influência sobre Filemão. No contexto de estar com Paulo, ele se converte, ele se torna um cristão, seguidor de Jesus, o coração dele é transformado, ele passa a servir Paulo na cadeia. Então, Paulo, que provavelmente estava razoavelmente sozinho, aqui parece que ele estava com Timóteo, mas ele precisa de uma pessoa que o ajude, ele passa a servir Paulo na cadeia, se torna muito querido de Paulo. Então, agora, esse cara se converteu, foi transformado, está servindo Paulo, o coração mudou, se tornou queridíssimo de Paulo, e Paulo está numa saia justa. Paulo está numa situação complicada, porque ele sabe de Filemão, ele sabe que Onésimo deve algo a Filemão, ele sabe que Onésimo precisa consertar isso, ele sabe que Onésimo, cara, não vale simplesmente você se converter ao cristianismo e seguir sua vida, você precisa voltar e consertar algumas coisas. Quantos de vocês sabem que às vezes a gente se converte ao cristianismo, Deus transforma nosso coração, nós vivemos de outra forma, mas ainda nós precisamos voltar e consertar algumas coisas. Nós estamos no tempo certo, após um tempo de transformação, de entendimento, de cura, de ministério, precisamos voltar e consertar algumas coisas que ficaram para trás. Paulo sabe disso e ele vai escrever aqui para Filemão a respeito dessa situação. Por quê? O que Onésimo se tornou é mais ou menos como aquela pessoa, sabe aquela pessoa que foi embora? Pessoa que você conhecia e era um problema, era bagunceira, era mentirosa, era fofoqueira, seja lá o que for. E essa pessoa vai embora, cara, a pessoa passa um período fora, essa pessoa muda a sua cabeça, cara, expandiu os horizontes, ela aprendeu, ela conheceu pessoas, ela repensou seus conceitos, ela talvez foi transformada por Jesus, e houve uma transformação da vida dessa pessoa, e agora essa pessoa volta diferente, essa pessoa mudou, essa pessoa não é a mesma pessoa, não se comporta do mesmo jeito, não pensa da mesma forma, é outra pessoa, mas para a galera que ficou, essa pessoa foi embora para outra cidade, para outro país, para outro estado. Para a galera que ficou, essa pessoa volta diferente, pensando diferente, mas para quem ficou, essa pessoa ainda é mentirosa, fofoqueira, bagunceira e assim por diante. Até você convencer a pessoa que ficou, que te conhece desse jeito,
que você mudou, fica um pouco complicado, né? Onésimo é uma pessoa diferente, Paulo vai dizer isso. Mas para Filemão, Onésimo é o escravo que aprontou e fugiu. Como que a gente lida com isso? E Paulo, vendo a transformação de Onésimo e sabendo, obviamente, do que aconteceu, porque Paulo escreve sobre isso, então Onésimo confessou isso para Paulo. Paulo fica numa saia justa de, cara, precisa ser consertado, precisa ser refeito esse relacionamento. Mas como que vai ser refeito esse relacionamento? Então, Onésimo volta como escravo, Onésimo não volta. O que a gente faz a respeito disso? E Paulo se encontra numa situação um pouco delicada. E o que ele vai fazer na carta a Filemão? Ele vai fazer um apelo a Filemão. Paulo faz um apelo a Filemão por Onésimo, mas não é um apelo somente para que Onésimo possa voltar. Isso já seria um bom apelo, né? Olha, recebe Onésimo aí, cara, esquece que isso aconteceu, perdoa aí, recebe ele de novo, deixa ele voltar, né, a te servir aí, a reconquistar a confiança quebrada. Ele não faz somente isso. Paulo pede a Filemão não somente que receba Onésimo, mas que receba Onésimo não mais como escravo, mas como irmão, como igual. Cara, receba Onésimo, não o castigue, talvez pela lei romana, aparentemente, da época, era justificada um castigo de Filemão né, em cima de Onésimo. Era justificado que ele o castigasse, que tivesse consequências daquilo que ele fez de errado e da sua fuga. E Paulo diz, cara, não somente não dê as consequências para ele, e não somente o receba como um escravo, mas eu quero que você receba ele de uma forma muito melhor do que você receberia um escravo. Eu quero que você receba ele como um irmão. Cara, uma coisa totalmente radical, totalmente diferente, totalmente inusitada naquele contexto e naquela cultura. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: Paulo, o apóstolo Paulo, ele pede a Filemão que, por Cristo, faça com Onésimo algo que naquela cultura, cara, não existia. Então, se você é daqueles, eu acho que aqui não tem ninguém, mas tem gente que fala, porque a Bíblia não condena a escravatura, porque a Bíblia, e a Bíblia... Cara, a Bíblia, a gente não faz ideia. Jesus foi um dos primeiros a dar valor às mulheres. Jesus foi um dos primeiros a ter mulheres discípulas que caminhavam com ele e dar valor às mulheres e tratá-las como igual, com pureza e com igualdade. Aqui Paulo pede, com relação à escravatura, para Filemão fazer uma coisa que, cara, ninguém fazia, não chegava nem perto de fazer, nunca nem se imaginava isso. Hoje, em 2020, a gente já tem a abolição, há muitos anos, a gente sabe disso, isso para nós seria normal. Na época de Paulo, isso era inconcebível, isso não estava nem perto, gente. Isso aqui é aproximadamente o ano 60 depois de Cristo, 60 depois de Cristo. A abolição foi 1800 e pouco. A Bíblia aqui está à frente, cara, mas milhares de anos à frente da cultura local. Então, a Bíblia tem sim algumas coisas radicais. A Bíblia não não fala claramente sobre a escravatura, não fala sobre isso, não tenta derrubar a escravatura, mas aqui Onésimo, o Paulo faz um pedido a Filemão que é radical. Ele diz, cara, receba-o de volta. E receba ele como irmão, não mais como escravo. Ele vai trabalhar contigo aí, mas, cara, como um parceiro seu, como um parceiro de ministério, porque em Cristo não tem mais escravo e não tem livre, não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem gentio. Paulo já fala isso em várias outras cartas dele, está dizendo, cara, por Cristo agora receba ele como irmão. Agora vamos entender o quanto isso era radical. Provavelmente Filemão tinha outros escravos. Que efeito que isso teria sobre os outros escravos se Filemão recebe Onésimo agora como irmão? Se Onésimo foge, apronta e foge, volta e Filemão recebe ele como irmão, cara, os outros escravos vão querer aprontar e fugir também e voltar depois para ser recebido como irmão. Cara, que impacto que isso teria na sociedade, na cultura da época, em outras pessoas que não eram cristãs, mas conheciam Filemão, cara, que impacto radical isso. Eu quero que você entenda que o que Paulo está pedindo para Filemão fazer aqui é
inconcebível. É algo assim totalmente diferente, totalmente radical, totalmente fora dos padrões culturais da época, tá? E tem uma palavra que aparece no livro, na carta, aqui 2 vezes. E ela aparece no começo de um argumento de Paulo e no fim de um argumento de Paulo, quase como se fosse, né, as paredes que seguram esse argumento. Tem uma palavra que aparece, ela é traduzida no português um pouquinho diferente, mas a raiz da palavra é a mesma. E Paulo constrói o seu argumento em cima dessas 2 palavras. Eu quero ver contigo um pouquinho no versículo 6 e depois no versículo 17. Vamos olhar juntos. Versículo 6, Paulo diz o seguinte, está falando antes disso, né, que ele dá graças a Deus por Filemon, cara, que bênção que você é, Filemon, as pessoas estão se unindo na sua casa e tal, a sua fé no Senhor Jesus é ótimo, seu amor por todos os santos é maravilhoso. Então Paulo está elogiando ele, versículo 6, ele diz o seguinte: oro para que a comunhão, guarde essa palavra comunhão, que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que nós recebemos em Cristo. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, para que você conheça tudo de bom que a gente tem em Cristo Jesus. Essa palavra comunhão é a palavra koinonia no grego, koinonia. Tem a ver com comunhão, com parceria, com o compartilhar, de sermos parceiros, irmãos, comunhão, estarmos juntos, essa união, coisa gostosa de crente, de estar junto. Se você já experimentou koinonia, de estar junto, cara, família, orando uns pelos outros, querendo a mesma coisa, focados em Jesus, crescendo em Jesus, buscando a ajuda de Jesus, isso é koinonia, isso é maravilhoso, é o que acontece nos nossos pequenos grupos, é o que acontece às vezes na comunhão de domingo, cara, a gente está junto, a gente é família, né? O Centenário sempre coloca aqui, bom dia família, né? Isso é koinonia, isso é aquela comunhão dos santos, é o pertencer a Cristo, e porque pertencemos a Cristo, pertencemos uns aos outros, isso é koinonia. Então Paulo fala aqui, cara, que eu oro para que a nossa koinonia, né, que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que nós temos em Cristo. E daí Paulo vai construir um argumento aqui, mas olha o outro lado desse argumento de Paulo no versículo 17. Olha só o que ele diz ali. Diz assim, se você me considera companheiro na fé, Filemão, se você me considera companheiro, guarde a palavra companheiro, na fé, receba o Onésimo, falando de Onésimo, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Essa palavra companheiro na fé, no versículo 17, também é a palavra koinonia, é uma conjugação diferente, mas é a mesma raiz, palavra koinonia. Então, no versículo 6 e no versículo 17, Paulo está falando sobre koinonia, sobre, cara, esse negócio, nós pertencemos a Cristo, e porque nós pertencemos a Cristo, cara, nós somos irmãos, nós somos família, nós temos koinonia, nós temos essa união de irmãos em Cristo, de família, de coisa boa, que estamos no mesmo alvo, temos o mesmo foco, aos pés da cruz somos todos iguais e assim por diante. E entre o versículo 6 e o versículo 17, Paulo vai construir um argumento. Ele vai pedir que Filemão receba Onésimo como irmão e não como escravo. Filemão, que tinha direito de castigar Onésimo, Paulo diz, cara, não somente não castigue Onésimo, não somente não o castigue, mas eu vou pedir para você fazer uma coisa a mais. Olha só o que ele diz no versículo 18 e 19. Olha só, 18 e 19, Paulo diz o seguinte: se ele te prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, então fez coisa errada, não sabemos o que ele fez coisa errada e prejudicou, ou talvez ele roubou alguma coisa, não sabemos se ele te deve alguma coisa. Olha o que Paulo diz, versículo 18. Ponha na minha conta. Ponha na minha conta. Cara, o erro dele, aquilo que ele cometeu, eu quero, Filemão, que você ponha na minha conta o erro dele. Ponha na minha conta. Olha o versículo 19 que ele diz, continuação. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Estou escrevendo essa carta aqui com a minha própria letra. Então, estou fazendo como se fosse uma nota promissória para você. Filemão, escreve de próprio punho. Ele diz assim, eu pagarei. Eu pagarei. Nota promissória, Paulo. Cara, eu vou pagar a dívida ou que Onésimo fez que estava errado. Filemão, eu estou pagando. E ele diz,
para não dizer que você não me deve a própria vida. Ou seja, cara, você se converteu através do meu ministério, foi pela minha pregação, você está aqui por causa de mim hoje. Então, cara, estou te dizendo que eu vou pagar para não dizer que você me deve alguma coisa. Então, vamos dizer assim, Onésimo te deve alguma coisa, você me deve alguma coisa. Eu podia simplesmente, Paulo até fazer esse argumento, eu podia simplesmente pedir que você me faça um favor de perdoar Onésimo porque você me deve algumas coisas, né? Paulo diz, não, vamos esquecer que você me deve alguma coisa. Eu vou pagar. Põe na minha conta que eu pago. E ele diz, então, cara, receba-o. Se ele te prejudicou em alguma coisa, põe na minha conta. Eu faço aqui uma nota promissória. Eu pagarei o preço para não dizer que você me deve a sua vida. E, gente, a chave aqui para a gente entender, entre outras coisas que estão acontecendo nesse texto, esse texto é muito rico, a gente poderia olhar ele de vários ângulos e extrair coisas boas, mas eu quero extrair para vocês uma coisa que eu acho que é gritante nesse texto. A chave para a gente entender isso que está gritante no texto é a frase de Paulo no versículo 19. Eu pagarei. Vamos construir uma analogia aqui, uma imagem que eu acho que Paulo está construindo, tá? Eu acho que Paulo está usando de uma maestria aqui para trazer a Filemon um entendimento, para montar um cenário aqui para Filemon entender, uma analogia para Filemon entender a beleza e a profundidade e a seriedade daquilo que Paulo está pedindo. Então, tenta acompanhar comigo a imagem que eu vou montar, beleza? Tenta acompanhar comigo. Onésimo, nessa história, é um pobre, ele talvez tenha sido vendido como escravo, ou tenha talvez se vendido como escravo porque não conseguia pagar suas dívidas, tá? Então ele é escravo, muito provavelmente não é aquela escravatura do Brasil. Muito provavelmente ele se vendeu como escravo ou foi vendido como escravo, mas muito provavelmente porque não conseguia pagar suas dívidas, ou dívidas da sua família, ou dívidas que alguém fez ao longo do caminho. Então ele era um pobre, endividado, que tinha cometido um erro para com seu senhor. Ele tinha pecado de alguma forma, ou ele roubou, ou ele fez alguma coisa. Cara, ele fez alguma coisa errada. Paulo disse, se ele te prejudicou, se ele te deve alguma coisa, então ele, cara, pobre, endividado e que tinha cometido um erro para com o seu senhor. Gente, monta aqui comigo o cenário. Quem é na história mundial que é pobre, endividado e cometeu um erro para com o seu senhor? Quem é que é pobre, endividado e que cometeu um erro para com o seu senhor? Eu e você. Nós somos Onésimo nessa história. Onésimo era uma pessoa real, CPF, né, validado, era uma pessoa de verdade, mas Paulo está construindo uma imagem aqui. Assim como Onésimo era pobre, devedor, endividado e pecador, tinha cometido um erro, eu e você somos pobres sem Jesus, nós não temos nada, nós somos devedores a um Deus justo e nós somos pecadores, nós cometemos erros que justificam que esse Deus nos castigue. Então, continue a imagem comigo. Filemon é um cara rico, é um cara bem-sucedido que tem direito de castigar o seu escravo Onésimo. Filemon é a figura de Deus, o justo juiz, Deus Pai. Deus Pai que fez algumas leis, que tem alguns direitos, como por ser criador do universo, ele fez as suas leis e ele tem direito de castigar aquele que quebra a sua lei. Paulo diz em Efésios capítulo 2, nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Por quê? Porque nós quebramos a lei de Deus. Deus é o dono do universo. Deus é o criador do universo, assim como Filemon era o dono da sua casa, o dono dos seus pertences, o dono de tudo aquilo que Onésimo aparentemente prejudicou. Então, Filemon é a imagem de Deus, o justo juiz que diz, cara, você era meu escravo, você fugiu, você quebrou o nosso acordo, você me prejudicou, você me roubou, você fez coisa errada e fugiu. Eu tenho todo o direito de te castigar quando você voltar, assim como Deus tem todo o direito de castigar em nós
o nosso pecado, o nosso erro, a nossa rebelião que nos faz fugir da presença do Pai. Onésimo, nós. Filemão, o pai que tem direito, e a Bíblia diz que nós éramos fornecedores, por natureza, merecedores da ira. Tá? Paulo, nessa história, continue a construção comigo, Paulo se coloca aqui como um mediador entre o pecador e o Senhor, entre Onésimo e Filemão, e nessa construção entre nós e Deus. Por favor, não estou dizendo que Paulo é o mediador. Paulo representa alguém, segura aí. Paulo diz, cara, eu vou mediar essa situação, vou escrever uma carta para mediar a situação entre esses dois, e eu vou dizer nessa carta, eu pago. Tem uma dívida? Eu pago a dívida para que o relacionamento seja reconstruído. Quem é? Paulo na nossa construção. Paulo é Jesus na nossa construção. Nós somos Onésimo, pecador, devedor, rebelde, que fugimos da presença de Deus, assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim. Onésimo fugiu da presença de Deus. Filemão é o cara rico, dono de todas as coisas, dono inclusive de Onésimo, que pode castigá-lo porque Onésimo vacilou, quebrou as leis e fez coisa errada. Paulo diz, eu vou escrever uma carta, eu vou mediar esse relacionamento e eu vou dizer assim, olha, eu pago, eu vou escrever para Filemão, eu pago essa dívida, põe na minha conta, assim como Jesus falou para Deus, cara, eu vou pagar essa dívida, eu vou então assumir sobre mim, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, pelas suas pisaduras nós somos sarados, o profeta Isaías diz. Paulo toma sobre si e diz, cara, eu pago a conta. E ele pede a Filemão que já crê no evangelho, que viva o evangelho para com Onésimo. Cara, viva o evangelho, eu pago essa conta, assim como Jesus se colocou como mediador. A Bíblia diz que existe um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus, se colocou como mediador. Paulo se coloca como mediador e diz, cara, eu pago a conta. Eu acho que é Efésios também, Paulo diz que Jesus tomou o certificado que estava escrito contra nós. Aquele texto jurídico que dizia que nós éramos devedores, que nós éramos escravos do pecado, devedores, e ele pregou isso na cruz. Que Jesus foi lá e pregou isso na cruz, dizendo, cara, está pago, está resolvido, foi consumado, foi o que Jesus falou na cruz, está consumado, cara, está pago, fechou, acabou, eu me tornei agora mediador entre Deus e o homem, agora pode haver de novo paz entre Deus e o homem rebelde, pobre, devedor, que fugiu da presença de Deus. Pode haver paz de novo entre Deus e homem. O relacionamento não precisa ser mais de escravo e de senhor, mas sim de irmãos, da gente estar junto nessa comunhão, e o relacionamento não somente será restaurado, mas será melhorado mais do que já era antes. E Paulo se coloca aqui como mediador. Então, Paulo está construindo aqui, gente, uma imagem, está construindo aqui como se fosse uma peça teatral, para que Filemão entenda, cara, não somente eu estou pedindo para você, porque eu sou Paulo, porque eu preguei, você se converteu e papapá, então me faz um favor aí, uma mão lava a outra. Não, ele está dizendo, cara, enxergue o que eu estou propondo para você. Estou propondo, Filemão, que você não somente creia no evangelho, aqui, não somente pregue o evangelho da boca para fora, mas agora eu estou te pedindo que você viva o evangelho. Se nós temos koinonia, se nós temos essa comunhão, esse sentimento de família, de cuidado, de irmãos, cara, se nós temos isso, então eu vou pedir que você agora exemplifique isso, que você viva isso, recebendo Onésimo não como escravo, mas como irmão. Sim, ele vai trabalhar contigo, sim, ele vai viver aí, sim, ele vai, mas receba ele como irmão. E Paulo diz, cara, eu concebi Onésimo na cadeia, Paulo diz. Eu concebi ele na cadeia, no sentido da fé. Eu concebi ele na fé, cara, ele se converteu debaixo de mim na fé. Ele agora é irmão em Cristo, receba-o como irmão. Viva o evangelho de forma prática, Filemão. E ao mesmo tempo que isso teria um impacto radical na cultura da época, quebrando com as leis da escravatura,
e talvez isso tivesse uma repercussão negativa para Filemão com os outros escravos, que diriam, é assim, então vou fugir, vou dar o pé também, vou lá para Paulo, Paulo escreve outra carta, resolvido. Ao mesmo tempo, o impacto que essa atitude de Filemão teria sobre aqueles que o conhecia, inclusive os escravos da sua casa, seria gigante. O impacto para o evangelho seria gigante. Às vezes tem coisas difíceis, não é verdade? Que o evangelho nos pede para fazer, que vão contra as normas culturais, que vão contra as práticas comuns da nossa cultura hoje, que vão contra, às vezes, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente tem direito. O evangelho diz, cara, perdoa aquela pessoa. A gente diz, não vou perdoar, não posso perdoar, não quero perdoar, é meu direito não perdoar. A gente quer fazer aquilo que a cultura faria. E o evangelho diz, cara, vai lá e perdoa. E por um lado, é muito difícil fazer, às vezes, o que o evangelho requer de nós. Mas, ao mesmo tempo, se a gente faz, cara, o impacto que isso tem sobre as pessoas que nos observam, o impacto que você perdoou, você foi lá, você restaurou, você voltou, você ficou, você, sei lá, né, preenche aí a lacuna com aquilo que você puder imaginar aí. Mas você fez isso, cara, quem é que faria esse tipo de coisa? Pois é, quem faria esse tipo de coisa é uma pessoa que conhece a Cristo, que foi transformada por Jesus, que conhece o Evangelho, que está tentando viver o Evangelho. Viver o Evangelho é uma coisa diferente do que somente crer no Evangelho. E é isso que Paulo está pedindo que Onésimo faça aqui. Queridos, eu quero já passar aqui para uma aplicação para mim e para você hoje. Todos os dias, nós temos oportunidades de viver o Evangelho. Todos os dias nós temos oportunidade de viver o Evangelho de forma prática. Alguns dias as oportunidades são através de coisas pequenas, coisas não muito radicais, não coisas muito, né, incríveis que vão chamar a atenção de muita gente, mas coisas pequenas que chamam a atenção. O cumulativo dessas coisas pequenas chama a atenção. Às vezes, nas nossas vidas, nós temos a oportunidade de viver o Evangelho de uma forma significativa, de uma forma grande, de uma forma que marca a vida de pessoas. O que eu quero fazer contigo hoje, eu quero te convidar, como Paulo estava convidando Filemão nessa carta a viver o Evangelho, eu quero te convidar hoje a você se preparar hoje e nessa semana que se inicia hoje, a você buscar viver o Evangelho durante essa semana, de uma forma prática, de uma forma real, de você talvez servir alguém que você não serviria normalmente, de você talvez deixar de falar a respeito de alguém algo que você normalmente falaria. Todo mundo fala, na cultura é normal, tem nada a ver, não tem nada a ver na cultura, mas para nós como cristãos, cara, nós vamos abrir mão disso, nós vamos viver o Evangelho. A você, talvez, orar por alguém que te persegue. Jesus falou para fazer isso, né? Perdoe aqueles que te devem e ore por aqueles que te perseguem. Cara, a você fazer uma coisa diferente. Cara, eu perdoar, não vou perdoar, não. Eu tenho direito, poxa, a pessoa me ofendeu, a pessoa fez errado. Cara, perdoa, viva o Evangelho essa semana. Faça alguma coisa essa semana que você normalmente não faria e que a cultura não requer de você e que as pessoas ao seu redor não esperariam que você fizesse. Mas faça isso essa semana, faça uma coisa que foge do padrão cultural por causa do Evangelho. Viva o Evangelho de uma forma prática essa semana. Perdoe alguém que te ofendeu. Sirva alguém que não espera ser servido por você. Ame alguém que talvez não mereça da mesma forma. Respire fundo e tenha paciência com alguém que, cara, já te passou do ponto já. Expresse o seu amor a seu cônjuge, a seus filhos, de uma forma que você normalmente não faz. Se você ver uma necessidade de alguém necessitado que você cruzar na rua, ajude essa pessoa. Supra uma necessidade de alguém essa semana. Viva o Evangelho de forma prática essa semana. Como que você pode fazer isso? Para pensar aí comigo. Como que você poderia, essa semana, viver o Evangelho de forma prática? Com quem que você pode falar, quem que você pode servir, quem que você pode estar
abençoando, conversando, orando, perdoando. O que você pode fazer de forma prática para você viver o Evangelho nessa semana? Eu gostaria de incentivar você a fazer isso, a você viver o Evangelho de forma prática, a você achar uma forma de você quebrar com os padrões e viver o Evangelho. Talvez é você pedir desculpa por alguma coisa, talvez é você perdoar alguém, talvez é você servir alguém que você normalmente não serviria, talvez é você envolver alguém que te magoou e você dizer, cara, eu vou deixar isso de lado, cara, né? Vou buscar a koinonia, a comunhão acima de todas as coisas, mas deixe de lado alguma coisa que seria seu direito essa semana, para você viver o Evangelho de forma prática. E Deus, com certeza, vai te abençoar. A pessoa que vai receber isso, com certeza, vai ser impactada pela sua atitude. E o Evangelho será experimentado de forma prática. Não adianta a gente só crer no Evangelho, não adianta a gente só pregar o Evangelho. A gente precisa também viver o Evangelho. Filemão, ele cria no Evangelho, se converteu debaixo de Paulo. Ele pregava o Evangelho, provavelmente na igreja que se reunia na sua casa. Cara, ele abria a sua casa para que a igreja reunisse. Show de bola. Agora Paulo diz, cara, faz algo mais radical. Viva o Evangelho de forma prática. Quebre os padrões culturais, os padrões relacionais. Faça algo radical pelo Evangelho. E Paulo se coloca aqui, né? Cara, você né, na analogia de Paulo, é Deus que é o justo juiz que tem direito de castigar, mas não faça isso. Não faça isso, assim como Jesus tomou o nosso lugar, assim como Jesus pagou a minha dívida, assim como Jesus pagou a sua dívida. Cara, põe na minha conta, eu pago, receba Onésimo como irmão. E Paulo se torna aqui um reconciliador, né? Um exemplo de Jesus e pede que Filemão siga nesse exemplo também. Então, que você possa fazer isso hoje, que você possa fazer isso essa semana. Busque viver, de alguma forma, busque uma forma de você viver isso e de você exemplificar o Evangelho dessa forma, tá bom? Nós vamos orar. Se você tem um pedido de oração aí, você pode colocar, tá bom? Aqui no chat. É bom que os seus irmãos aí possam ver o seu pedido de oração e possam orar por você. Então, nós vamos exercer um pouquinho de koinonia aqui juntos, tá? Um pouco dessa comunhão, dessa irmandade, dessa parceria. Eu vou orar pelos seus pedidos. Eu não estou aqui ao vivo, né? Essa mensagem foi gravada previamente, então eu não posso ler os seus pedidos. Eu vou orar de forma geral pelos pedidos e vocês vão exercer um pouquinho de koinonia agora. Vocês vão orar pelos pedidos que vão aparecer no chat aqui. Então, coloca o seu pedido no chat, mesmo que eu não esteja aqui para ler. E vocês que estão assistindo, estão no chat, cara, vai lendo os pedidos aí e vai orando junto. É família, koinonia, estamos juntos nesse negócio, é comunhão. Eu vou orar e você ore aí também, e assim a gente vai estar encerrando a nossa live, tá bom? Então, Pai, eu te agradeço nessa manhã por nós podermos começar a nossa semana com mais um estudo, com mais uma carta de Paulo, e, cara, com uma carta que é radical, que nos chama a fazer algumas coisas totalmente radicais. Obrigado, Deus, pelo Evangelho de Jesus, que nos reconciliou com Deus, nós que éramos pobres, nós que éramos endividados, nós que éramos pecadores, nós que éramos fujões rebeldes, fomos reconciliados por meio de Cristo, que disse, cara, eu pago, põe na minha conta, e nós fomos reconciliados por Deus. Obrigado pela nossa reconciliação, Senhor Jesus, e obrigado porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos chamados pela Bíblia, no Novo Testamento, de ministros da reconciliação. Nós somos chamados para reconciliar pessoas com Deus. Nós somos chamados para reconciliar pessoas com pessoas. Então, Deus, nessa manhã eu oro para que nós possamos viver de forma prática essa semana a reconciliação que Cristo viveu, nos deu, que nós possamos também vivê-la de uma forma prática na nossa vida nessa semana. Pai, eu oro por cônjuges que possam viver uma reconciliação, viver o Evangelho de forma prática. Deus, eu oro por situações patronais, ó Deus, enfim, o Senhor sabe como que o Senhor vai nos dar essa oportunidade essa semana, mas dá-nos a oportunidade de vivermos o Evangelho de forma prática, de perdoarmos alguém, de pedirmos perdão para alguém,
de vivermos o Evangelho. Pai, eu oro que cada um de nós possa viver o Evangelho, não somente crer, não somente proclamar, mas viver o Evangelho de forma prática essa semana. Dá-nos uma oportunidade, Pai. Oro também, ó Deus, por cada pedido que está entrando aqui no chat, por cada pessoa, Deus, que precisa de uma intervenção sua nessa manhã. Nós estamos vendo os pedidos entrando, as pessoas estão orando aqui, estamos praticando aqui a coinonia, de orarmos uns pelos outros, Pai. O Senhor sabe cada necessidade, vá ao encontro, Deus, de cada necessidade. Eu oro em nome de Jesus e que o Senhor esteja cuidando de nós, nos guardando, nos abençoando, nos protegendo, Deus, nesse momento até de crescimento de casos aí de Covid. Pai, protege-nos, guarda-nos debaixo da tua boa mão. Ó Deus, dá sabedoria aos médicos, às equipes, Deus, aos nossos governantes, dá-nos sabedoria para saber lidar com essa situação. Nós entregamos a nossa semana para o Senhor e te agradecemos por esse tempo juntos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe aí, viu? Uma ótima semana para você. Amanhã eu estou de volta realmente ao vivo, tá? Aguardo você aqui para nós entrarmos amanhã no livro, né, na carta aos Hebreus, tá? No livro de Hebreus. Vai ser bênção demais. Tem muita coisa ali, muita riqueza, muita doutrina, muita teologia para a gente entender. E nós vamos fazer o nosso melhor aí nos próximos dias para entender um pouco mais do que está escrito em Hebreus, tá bom? Abraço para vocês, Deus abençoe, ótimo dia, ótima semana, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.